E hoje eu quero falar sobre ter a mesma atitude de Cristo. Bora lá. Graças e paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Hoje é dia de lermos o livro de Filipenses. Lembrando que Filipenses tem apenas 4 capítulos, então é dia de lermos os capítulos 1, 2, 3 e 4. Amém? E eu quero falar sobre ter a mesma atitude de Cristo. Mas, pastor Everton, como assim? Ter a mesma atitude de Cristo? Nós vamos entender já conforme nós formos lendo o texto bíblico. Amém? Nós precisamos entender que o livro de Filipenses ele fala sobre duas coisas, basicamente, dividindo esse livro. A primeira coisa, a alegria verdadeira. E a segunda coisa, o poder da humildade. Eu quero te mostrar isso aqui. Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 11, a palavra do Senhor diz o seguinte: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar mais alto de honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, o texto está muito claro aqui, já está muito especificado de que Jesus ele não usurpou, mas ele vai se despir da sua glória, ele vai obedecer ao Pai e ele vai deixar um ensinamento aqui glorioso para nós. Por que nós não podemos ter a mesma humildade de Jesus? Porque nós queremos sentar em cadeiras, se não dizer tronos, né? Porque nós queremos governar com autoridade, mas não queremos ter a humildade de sermos governados. E quando eu digo isso, eu estou dizendo sobre ter o controle da nossa vida. Às vezes nós queremos sim ter o controle das nossas vidas, quando na verdade quem tem o controle de tudo é Jesus Cristo. E por isso nós devemos ter humildade para reconhecer que quem tem o controle de tudo é o Senhor. Olha o exemplo de Jesus. Ele se despiu de sua glória por humildade. Ele foi visto em figura humana. Passou por dores, por sofrimentos que na verdade eram para nós. Ainda assim, por amor a mim e a você, ele se despiu dessa glória e assumiu a forma de servo. Amém? Eu preciso voltar aqui no capítulo 1 para falar sobre a alegria de Paulo por Jesus Cristo ser anunciado. Olha o que diz o capítulo 1, versículo 12 e 13 diz: quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois tudo aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: realmente eu sou o culpado por anunciar o Evangelho, por anunciar o Senhor Jesus Cristo. E não tem problema nenhum nisso. Mas ele sabia que ao anunciar Jesus Cristo, a semente do Evangelho estava sendo plantada em corações. Amém? Mesmo capítulo 1, versículo 15 ao 18, a palavra diz: é verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada. E isso me alegra, e continuarei a me alegrar. Amém? Paulo está dizendo o que nós vemos nos dias de hoje.
pessoas pregando por interesse, pessoas pregando por cargo, pessoas pregando por benefício próprio. Mas ele diz: o importante é que preguem, é que pessoas reconheçam ao Senhor. Não é que ele era a favor disso, não tem nada a ver com isso, mas ele entendia que o nome do Senhor estava sendo anunciado. E com isso, cada um dê conta daquilo que está fazendo perante Deus. Amém? No mesmo capítulo 1, Paulo ele vai falar sobre a vida dedicada a Cristo. E o versículo 21, ele me chama muita atenção, porque ele vai dizer: pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Enquanto está vivo, Paulo está pregando, mas se morrer, ele vai para a glória de Deus Pai. Esse é o pensamento que nós devemos ter, é o mesmo pensamento de Paulo. Enquanto estamos vivos, vamos anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, mas se morrermos, é lucro, porque nós vamos para a glória de Deus Pai. Amém? Capítulo 2 fala sobre ter a atitude de Cristo, que é aquilo que eu falei no início. Mas olha só que interessante o versículo 3, 4 e 5, que diz: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. É muito lindo quando nós vemos pessoas honrando outras pessoas, dando lugar para outras pessoas. Isso é muito bom porque mostra a humildade, mas mostra também que essas pessoas não se importam apenas com elas mesmas, mas se importam com o seu irmão, com o seu próximo. Amém? E isso é importante. No capítulo 3, nós vamos ver aqui Paulo, ele relatando que ele está prosseguindo para o alvo. Capítulo 3, versículo 12 ao 14, a palavra do Senhor diz: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para o qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Amém? Enquanto Paulo ele está vivo, ele tem a plena consciência, ele tem a plena convicção do que o aguardaria. E o que é que aguarda todo cristão? Aquele que serve o Senhor em espírito e em verdade. É a glória de Deus Pai. Esse é o prêmio de todo aquele que serve ao Senhor verdadeiramente. E para finalizar, eu preciso falar aqui do capítulo 4, porque aqui são palavras de incentivo. Capítulo 4, versículo 7, a palavra do Senhor diz: então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. É por isso que pessoas olham e falam assim, mas como é que pode? Essa pessoa está passando tantas e tantas coisas e ela não desvia, ela não sai da presença, ela não larga, ela não abandona. É porque nós temos essa paz que excede todo entendimento. Para muitos é loucura, mas para nós que servimos ao Senhor, é viver plenamente a paz de Deus. Já no versículo 12 e 13, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: sei viver na necessidade e sei também viver na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Amém? Olha só, sabe quem nos fortalece? É o Senhor. E nós precisamos, rápido, aprender a viver com muito e a viver com pouco. Porque em tudo nós precisamos dar graças a Deus. Se temos muito, louvado seja Deus. Se temos pouco, louvado seja Deus também. Porque o importante não são as coisas deste mundo, mas é o que nos aguarda, que é a glória de Deus, que é a glória celestial. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.